insulinas. Hoje falarei sobre o medicamento insulina, que é necessário ser utilizado no diabetes tipo 1, diabetes gestacional, diabetes autoimune latente do adulto. Se a gente precisa de insulina para manter os níveis de glicose no sangue normais, então a pessoa que não produz insulina ou que produz pouca insulina vai precisar usar insulina exógena. Então ela precisa aplicar o medicamento para conseguir controlar a glicose. Nós temos duas grandes classes de insulina. A primeira classe são as insulinas basais. São aquelas que possuem ação lenta, elas fazem efeito ao longo do dia. O objetivo dessa insulina é levar a glicemia jejum para a meta, suprimir a produção hepática de glicose que acontece durante a noite ou entre as refeições, ou seja, essas insulinas de ação lenta, elas não têm relação com refeição. Por exemplo, se o médico mandou você aplicar 24 unidades de NPH de manhã, você vai aplicar 24 unidades de NPH de manhã, independente do valor que você encontrar na sua glicemia capilar. Se você acordar com a glicemia capilar 90, 80, 70, você vai aplicar a quantidade de insulina basal prescrita pelo médico. Não é para aplicar menos, tá? A insulina basal é a mesma dose todo dia no mesmo horário. A segunda classe de insulina diz respeito às insulinas de ação rápida ou ultra rápida, ou seja, é aquela insulina que a gente aplica para corrigir a glicemia que está alta e aplica toda vez que a gente come carboidrato. Todo diabético tipo 1, ele usa as duas classes de insulina. Uma que vai ter ação ao longo do dia e outra que vai ter ação para corrigir glicemias e sempre que ele for alimentar. Exemplos de insulinas basais são NPH, glargina e degluteca. Exemplos de insulinas rápidas ou ultra rápidas, regular, asparte, glulisina e lispro. Sabe uma coisa que é bastante comum ver aqui no meu consultório? Pacientes mudando por conta própria a dose e o tipo de insulina que o médico prescreveu. Se o médico mandou você aplicar NPH 2 vezes ao dia, é para você aplicar 2 vezes ao dia. Se ele mandou aplicar 3 vezes ao dia, é para você aplicar 3 vezes ao dia. Se ele mandou você usar glargina e o posto só tem NPH para fornecer, você precisa ir no médico para ele fazer uma nova prescrição com NPH. Não é porque você usa 30 unidades de glargina que você vai utilizar 30 unidades de NPH. São insulinas com ação diferentes. A glargina, ela começa a agir 1 ou 2 horas após a aplicação. A NPH age 2 a 4 horas. A glargina, ela não tem pico de ação. A NPH tem. O efeito da glargina pode durar 24 horas. A NPH dura no máximo 18 horas. Então, trocar as insulinas é complicado. Trocar a insulina rápida por conta própria também, sem falar com o médico, pode ser um problema. A insulina regular, que é aquela que a gente pega no posto, ela tem que ser aplicada 30 minutos antes de você começar a mastigar. Então, se o seu almoço vai sair 1 hora da tarde, 12h30, você já tem que estar aplicando a insulina. A asparte e a lispro podem ser aplicadas 10 minutos antes de começar a mastigar, porque elas possuem uma ação mais rápida. E, mais uma coisa, insulina basal, que é a NPH, glargina e degluteca, não serve para corrigir glicemia capilar. Se ao acordar ou 2 horas após comer, você aferiu sua glicemia capilar e ela está 200, 300, a insulina que você vai usar para corrigir essa glicemia é a insulina rápida, é a regular, asparte, lispro. Então, se a glicemia jejum tiver 300, você vai aplicar 4 unidades para correção. Esse é o bolus de correção.
O que as pessoas estão esquecendo é que, além desse bônus de correção, tem que aplicar o bônus alimentar, ou seja, você vai aplicar a quantidade de insulina de acordo com o tanto de carboidrato que você vai comer na refeição. Então aí entra a contagem de carboidratos. Você conta o tanto de carboidrato que você está consumindo na refeição e aplica a quantidade de insulina necessária para aquela quantidade de carboidrato. Beijo da Nutri, Letícia Figueiredo Moreira, atendendo no zap 31 971 15 26 31. Mandar o peso no WhatsApp amanhã.